Alô? Então, boa noite a todos e a todas. Como a Isabela colocou, o GT de Agrária da GT Niterói, como também da GT Rio, é bem recente. Na verdade, no ENG a gente foi consenso a preocupação com as transformações urbanas e, inclusive, o questionamento do porquê que não tínhamos dentro da AGB e, às vezes, várias vezes, inclusive, nem dentro dos EDPs, né, cara? Muito fora da produção, todo mundo está falando, quando para no bar para tomar uma cerveja e reclama, mas você não via muita gente trabalhando essas transformações. Então, a gente se articulou no ENG e trouxemos essa incentivo, essa articulação para a gente trazer o GT de Urbana da Niterói de novo à tona. Bom, preciso falar um pouquinho sobre qual é a nossa proposta, né? Na verdade, quando a gente começou a se reunir, a gente teve uma preocupação muito grande em fazer algumas densas, chatas e completamente desestimulantes reuniões de estruturação que ninguém aguenta, mas bastante importantes, debater uma preocupação muito grande, está contando sempre com muita gente, então tentando fechar uma proposta que contemplasse a todos que estavam ali se mostrando interessados. A nossa proposta, então, que a gente tirou como foco de estudo foi, não propriamente a questão das emoções, como a Isabela tinha colocado, mas o nosso foco de estudo que tínhamos pensado é a questão da Baía de Guanabara em suas áreas de influência direta e indireta. Ou seja, na verdade, a gente pegou a Baía de Guanabara como uma unidade reflexiva para compreender as transformações. A gente está partindo do pressuposto de que a Baía de Guanabara, as regiões de influência direta e indireta da Baía de Guanabara, são um grande campo de conflito, um grande campo de tensões. E pensar a articulação dessas tensões foi a nossa proposta. Então, por exemplo, poderíamos falar aqui da questão da revitalização do porto e mais um pouquinho, voltar um pouco, que é o mais evidente. E a gente botou, por exemplo, no mapa, o Marola colocou o mapa ali do GT de Agrária, que é a questão do porto de Itaguaí. Mas, que tipo de debate que está se fazendo, por exemplo, sobre o porto do Caju? Né? Que não necessariamente só para uma grande transformação, no sentido de uma transformação de um grande empreendimento, mas a revitalização da zona portuária muda a função do Porto do Caju, como inclusive vem mudando a função do Porto de Niterói, que até tem tomado transformações bastante drásticas. O Porto de Niterói ele é marcado pela indústria pesqueira muito forte ali na região, pelas empresas offshore e várias. Hoje você entra em Niterói e, se você tiver, hoje você vem da ponte, você olha para o seu lado direito, onde antes você vê as empresas de construção naval, hoje você vê contêineres alimentários. Isso isso não está contemplado dentro do estudo de impacto de vizinhança. Até isso é uma avaliação. O quanto de conservadores do estudo de impacto ambiental e do estudo de impacto de vizinhança podem ser nessa perspectiva. Pois pensar o impacto direto, mas não está pensando a rede que traça essa tessitura das transformações urbanas. Bom, sobre a questão da revitalização da zona portuária, foi um caminho que a gente pensou em fazer a nossa fala, uma questão de pegar como exemplo do que a gente está colocando, mas para pensar nesse sentido dessas articulações, como eu falei, da questão do Caju. A gente falou, muitos aqui, todo mundo falou sobre a questão do desenvolvimento, do projeto neodesenvolvimentista, né, bastante complicado. Mas eu acho que uma questão que se evidencia na revitalização da zona portuária é porque ele se concretiza de uma forma que é bastante clara num projeto de realização do capital imobiliário americano falido aqui no Brasil. Né? Toda uma engenharia que faz parte de todo um lobby político que a gente pode notar, que vem desde a questão da própria conceitual das operações urbanas, né?
regulamentados pelos estatutos da cidade, colocam, por exemplo, a constituição da política das CEPACs, que são os certificados de potencial de construção adicional. É através das CEPACs, muitas vezes, de engenharia financeira, que veio de uma articulação de um lobby político, né, que vem de Brasília para a cidade do Rio, passando pelo Estado, e isso todo mundo já está cansado de saber e de ver. Mas se a gente for pensar num contexto mais geral, ou seja, por que a gente está falando da realização do capital americano imobiliário em crise, a gente vê que ele se encaixa justamente no período da bolha do setor imobiliário lá nos Estados Unidos e um período onde o governo segura em vários momentos sua economia de todas as formas que fosse possível, caindo em IPI, enfim, mas enfim, segurando o risco do Brasil e indo para a conjuntura internacional e dizendo, não, o Brasil é só uma maravilha. É nesse contexto que a gente tem esse conjunto de transformações, a chegada da Copa, né? Isso vem evidenciando a questão do Porto Maravilha, justamente a realização desse capital. Como a gente pode falar disso? Por exemplo, a fusão da Patrimóvel, grande empresa, né, do ramo imobiliário, que hoje é Brasil Brokers, ou seja, do capital internacional que se fundiu a ela para atuação dentro da própria dentro da operação consorciada da zona portuária. Outro exemplo claro assim, são as empresas Plum, da família Plum, que concorreu às eleições junto com o presidente Obama e perderam as eleições. São a maior empresa de atuação no ramo imobiliário dos Estados Unidos, ou seja, do mundo, né, se a gente puder falar, e que hoje exercem uma influência enorme dentro das decisões da zona portuária, porque através da compra, por exemplo, no mercado financeiro, das CEPACs, dos títulos. Essa engenharia financeira seria bem interessante trazer para vocês, na verdade era o nosso objetivo da fala, mas seguindo um pouco ali do que todos propuseram aqui, até pela hora, para abrir para o debate, isso não acho que vai ser pertinente para o momento, para esse momento, mas talvez se vocês acharem que seja pertinente, eu posso trazer um pouco do que a gente estudou, do que a gente chegou à conclusão de como funciona todo esse lobby político, a articulação numa engenharia financeira, que por acaso, essa política da CEPAC, que não é uma coisa exclusiva, ela é contemplada no Estatuto da Cidade, inclusive foi através das operações urbanas que são regidas pelo Estatuto da Cidade novamente, que a gente tem as transformações lá em São Paulo, né, da Operação Urbana Faria de Lima, da Operação Urbana Água Espraiada, inclusive a Faria Lima que sofreu a CPI, né? Então, tudo isso tem mostrado uma articulação de lobbies políticos numa intenção de um projeto de desenvolvimento pautado na transferência do capital em crise, da realização do capital em crise, aqui na questão da revitalização da zona portuária e de outros capitais, uma atualização do consumo, com a questão da Copa do Mundo, até porque a revitalização da zona portuária traz muito, apesar da questão imobiliária, grandes potências, as grandes empresas do setor terceirizado, do setor de serviços, que por acaso levaram um baque no consumo quando isso tem quebra lá nos Estados Unidos. Então, a atualização do espaço, no caso, segue uma lógica de realização do capital imobiliário, mas ao mesmo tempo ela é uma premissa para um projeto de atualização do consumo. Obviamente, se você vai estar, se a gente for usar a palavra atualização, não, assim, se a gente for seguindo a palavra atualização, uma atualização do espaço onde se arrecada a tal da espolhamento, né, da acumulação de espoliação lá do Harvey, enfim, e se realiza esse capital americano imobiliário falido, preparando esses espaços para uma possibilidade de atualização dos padrões de consumo e das formas de consumo, mas isso demanda muita energia, isso demanda muita infraestrutura. Então, não é só uma questão de atualização das relações superestruturais. Aí, a gente poderia pensar, por exemplo, nas influências da Copérnico do Porto do Açu e de vários outros projetos de clara
questão de adequação à infraestrutura para esse projeto. E quando a gente está dizendo infraestrutura, caindo para uma coisa mais concreta, a gente está falando muitas vezes em autonomia energética. Predominantemente a gente está falando de autonomia energética. Então, a atualização do consumo, se a gente for pensar Copa Olimpíadas, amalgamada com a questão das operações urbanas que viabilizam, que atualizam aquele território, tornando possível essa adequação, demandam uma infraestrutura, demandam toda uma situação que urge ao nosso próprio país uma questão de autonomia energética, autonomia de infraestrutura, que obviamente, ao ser pautada, né, nessa ideia nessa possibilidade que a crise traz no Brasil, né, que é uma coisa bem interessante, porque o Manuel foi citar sobre a questão da história. E falando um pouco de história, talvez nunca na história do Brasil tenha sido tão possível 50 anos em 5 do JK. Porque a crise econômica bateu como uma grande oportunidade e o lobby político e a estrutura política, as relações políticas que têm se formado no país, criaram uma possibilidade de um lobby político talvez nunca antes visto. Talvez nunca 50 anos em 5 do JK tenha sido tão possível. E aí é onde entra o contexto das emoções. Todo esse encaminhamento, todo esse projeto de desenvolvimento, de realização, dentro dessa possibilidade, dessa porta, né? Afinal, parece que o destino sorriu para o Brasil. Eu acho que essa deve ter sido o pensamento das empresas, né, que tem se articulado lá. Obviamente traz a questão da transformação rápida, da transformação que passa por cima de qualquer planejamento que leve em conta alguma atitude humana, ou melhor, alguma atitude eminentemente humana em relação aos outros. Aí, novamente, voltando à questão do EIA-RIMA, nessa perspectiva, por mais que o EIA-RIMA pudesse, por exemplo, prever a questão da salinização, a zona portuária, por exemplo, o impacto de vizinhança, o impacto ambiental não prevê o impacto no Porto de Niterói. Sabe quem prevê o impacto no Porto de Niterói? O governo Rodrigo Neves, que já tem encaixado uma outra operação urbana da cidade. Então, as contradições que são geradas aí vão sendo remediadas dentro das próprias estruturas da lógica que tem sido colocada. E as emoções vão se caminhando, né? Então, enfim, em síntese, é mais ou menos esse sentido que a gente queria trazer, mas para pensar, afinal, novamente, reiterar a questão, qual o papel do geógrafo aí? E aí ampliar um pouco, como nós, como geógrafos, podemos pensar a questão das emoções para além do debate entre o direito privado e o direito de moradia mediado por uma questão de desenvolvimento. O que está para além disso? Será que sempre que formos falar de emoção, as emoções acabam sendo o fim? Ou seja, a gente faz um trabalho dizendo, esse é todo o processo, bom, culminou numa remoção. Será que toda remoção, será que podemos reduzir as emoções a esse debate entre o direito privado e o direito à moradia? Como nós, geógrafos, podemos trazer e tecer essas redes, né? Que cartografias que se clarificam quando a gente se propõe a falar de emoções? Acho que essa talvez seja na verdade, a nossa proposta do GT Urbana lá de Niterói. Quem for interessado vê que não é uma proposta fácil, não é uma proposta simples, nem no sentido teórico conceitual, nem no sentido prático. Metodológico, então, é muito mais difícil definir uma metodologia desse tipo de coisa. Mas o fato é que a nossa proposta é essa: partir do conflito, partir da ideia da tensão da Baía de Guanabara como um campo de conflito para pensar essas várias redes que tem se conectado e se desconectado nessa tessitura das transformações urbanas. E que cartografias se clarificam aí? E quais outras são obscurecidas? Será que dessa forma a gente consegue ir para além desse tuísmo quando a gente fala de emoções? Bom, essa é a nossa proposta que a gente queria trazer aqui para o debate. Eu acho que em síntese é isso.